Meu nome é Marcelo Amorim e eu queria trocar uma ideia com você. Desde o tempo de Adão, o pecado mais combatido da parte de Deus em relação ao homem, aquele que ganha uma maior evidência, é a própria idolatria. É a idolatria que desperta no coração de Adão a cobiça, a vontade, o desejo exacerbado, que quando operado no coração do homem, o torna capaz de contradizer a própria vontade de Deus. Essa é a característica mais determinante presente no culto pagão, onde se tenta arrancar de uma determinada entidade ou de uma suposta divindade algum favor. Onde nós vemos uma característica muito determinante dentro do que o paganismo é, onde deuses corruptos estabelecem uma relação corrupta com os seus fiéis, se é assim que se pode dizer. E é esse tipo de coisa que, na maioria das vezes, vem tomando o ambiente cristão. Quando você para pensar nos motivos que o levam ao culto dominical, por exemplo, que motivos tem levado você ao culto no domingo? Quando nós falamos de idolatria, nós falamos daquilo que tomou o lugar de Deus no nosso coração. A idolatria não é apenas aquela atitude mais simplória, mais ignorante de se ajoelhar diante de uma imagem, ou acender uma vela, ou oferecer uma oferenda a uma estátua. Deus não tem nenhum problema com a arte, Ele não tem nenhum problema com manifestações artísticas, com produção artística. A questão é o tipo de sentimento que envolve a nossa relação com esse tipo de prática, que embora ganhe uma maior presença, uma maior evidência em outras religiões, mas que também tomou o evangelicalismo e não é de hoje. A maioria das pessoas vão de domingo após domingo aos cultos no intento de satisfazer os seus ídolos. Esse ídolo é exatamente aquilo que tomou o lugar de Deus no nosso coração. Será que nós estamos indo de domingo após domingo adorar a Deus ou estabelecer com Ele uma relação idólatra, onde, assim como no paganismo, se apresenta uma determinada oferenda para se obter um favor, como se nós pudéssemos comprar a Deus, ou se nós estamos prestando o nosso culto, elevando os nossos pensamentos e os nossos afetos diante de Deus, simplesmente porque Ele é Deus? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida de maneira radical, porque o nosso Deus, desde o momento em que o homem cai, combate o pecado da idolatria. Porque esse pecado, na verdade, está lá confirmado em Romanos 1, a partir do versículo 18. Quando nós, mesmo sabendo que há um Deus, não adoramos, nos deslumbramos com a criação e negamos um culto que de fato seja digno ao nosso Deus. Há uma determinação na lei que precisa ser enxergada por nós de maneira muito fiel, porque ela determina todo o nosso equilíbrio, tudo aquilo que somos. E Jesus resume isso em Lucas, quando ele diz: amará o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Isso significa que todo o nosso empenho, isso significa que precisa haver da nossa parte toda uma conexão de todos os nossos sentidos na adoração a Deus e não em nada que Ele possa nos dar. Nós precisamos estabelecer com Deus uma relação verdadeira e não por interesse. Toda relação com Deus que tem como objetivo arrancar dele favores, é uma relação idólatra e carregada de interesse. Precisamos apresentar ao nosso Deus um culto que de fato lhe seja digno, e assim poderemos chamar aquilo que temos vivido de fato de fé cristã. Que Deus os abençoe.